Bom, uma palavrinha sobre a questão do segundo turno, né? Sobre a questão do segundo turno e das eleições, né? O PCO realizou no final de semana passado uma conferência nacional onde nós aprovamos o voto nulo em todas as cidades no segundo turno. Tá? Nós deixamos claro que, primeiro, a maioria dos candidatos são candidatos direitistas. Tá? Toda essa algazarra em torno das eleições, a agressividade dos cabos eleitorais, principalmente do Boulos, da Manuela, etc. e tal, ocultam o fato de que a atuação da esquerda na eleição é uma farsa, né? Uma farsa total. Nós temos destacado na nossa imprensa que uma primeira coisa que ninguém fala, ninguém leva em consideração, é que os candidatos que foram eleitos pelos partidos de esquerda, em grande medida, são candidatos de direita. Né? O PSOL elegeu 4 candidatos, 4 prefeitos. Desses 4 prefeitos, excetuando-se um, que é um velho militante do PT que passou para o PSOL, né? Que é um pequeno burguês e ultramoderado também, não conhecemos a trajetória dele, mas não é nenhum revolucionário. Com exceção desse cidadão que foi reeleito, os outros candidatos são todos candidatos de direita, ou intimamente ligados à direita. Um candidato é um latifundiário, inimigo do MST, né? Um outro candidato é um ex-integrante do MDB, não vamos acreditar que ele sofreu aí uma conversão milagrosa de MDB para revolucionário, porque não foi isso que aconteceu de forma nenhuma. E um outro candidato é ex-integrante do PCdoB, que havia se eleito vereador na sua cidade, são todas cidades minúsculas, com o apoio de coligações com a direita. Então, isso na realidade é uma grande farsa, né, que é preciso esclarecer, que é preciso debater, que é preciso desmascarar. A maioria das pessoas que fica aí completamente hipnotizada pelo problema das eleições não se dá conta de que isso é uma farsa, de que esses partidos de esquerda, no terreno eleitoral, eles são capazes de fazer qualquer coisa para eleger um número de pessoas. Né? No PT, há muitos candidatos de direita, veio à tona aí um candidato que se elegeu e rapidamente se declarou contra o direito de aborto. Né? No PCdoB, há um número muito grande de candidatos que são elementos da burguesia que estão usando o partido, a sigla do PCdoB como trampolim. No Maranhão, a base do governador Flávio Dino, que foi apontado aí nos últimos 2 anos como sendo assim um pilar da resistência democrática, da luta contra a direita, contra o bolsonarismo, a base do governador está dividida entre votar nos republicanos, partido bolsonarista, e no Podemos, outro partido bolsonarista. Tá? Quer dizer, é uma política que só interessa para políticos burgueses, que acham que o Podemos, os republicanos, candidatos de direita e tudo mais, vão fazer alguma coisa que não seja profundamente uma coisa reacionária e direitista contra o povo. A gente viu, né, no impeachment do PT, toda essa escória política toda se juntou aí para apoiar o golpe. Né? Se nós pegarmos a maioria dos candidatos dos partidos de esquerda, né, nós vamos continuar esclarecendo esse problema, nós vamos ver que esses candidatos não são, na realidade, nem candidatos da esquerda pequeno-burguesa mais moderada. Uma boa parte deles são simplesmente candidatos da direita. Quer dizer que os partidos de esquerda chamam as pessoas a votar em candidatos que nem mesmo são de esquerda.
né, que são de direita em nome de votar na esquerda. Isso daí precisa ser discutido porque muita gente põe aí a maior ilusão de que, através desse tipo de ação política, desses partidos, nós vamos conseguir alguma coisa. A experiência do golpe mostrou, a maior parte dessa grande base desses partidos não se mexeu, porque apoiava o golpe, né? Essa aqui é a realidade. Bom, o Guilherme Boulos, em São Paulo, foi apontado aí por alguns audaciosos, assim como a candidatura mais revolucionária do país. Nesse meio tempo, né, o que é que nós vimos da candidatura mais revolucionária do país? Que essa candidatura é financiada pela burguesia, que recentemente 50 empresários do mercado financeiro assinaram um manifesto apoiando a candidatura do Boulos. Se alguém acredita seriamente que um candidato apoiado pelo mercado financeiro, o setor mais parasitário da economia, mais reacionário e tudo, possa ser um candidato progressista, não vou dizer de esquerda, possa ser um candidato progressista, que favoreça alguma coisa, um candidato burguês progressista. Está precisando, né, de uma urgente revisão de todos os conceitos. Né? É absurdo. O Boulos procurou os empresários, falou que não vai demonizar os empresários, falou que vai ampliar a guarda metropolitana, ou seja, a repressão policial em São Paulo. Essa guarda metropolitana não deveria nem existir, na realidade. Qualquer candidato progressista deveria simplesmente extinguir a guarda metropolitana, né? Falou que ia proteger os comerciantes, falou que as crianças, que ele é favorável que as crianças voltem à escola antes da vacina. Quer dizer, ele desfiou aí uma coisa ultra-reacionária. Isso sem falar na campanha de comadre que ele faz com o Covas, né? Ele mais elogia o Covas do que ataca o Covas. Isso daí seria, na opinião da esquerda, a luta contra a direita, né? Então, o Covas fez uma crítica contra ele e falou assim, não, isso não é típico do Covas, ele é um elemento moderado e tal. Ele não é extremista, quer dizer, o candidato mais revolucionário do país também não é extremista, ele é um candidato de centro. Ele não está não está nos polos, ele está no centro. Né? O Boulos já elogiou Dória, tudo. Quer dizer, a candidatura, se nós formos pegar todos os detalhes, e eu estou deixando detalhes para fora, não, tem um detalhe que a gente não pode deixar para fora. O Boulos também declarou, diante de uma pergunta, que nem a Venezuela nem Cuba são modelos de democracia. Isso aí a gente sabe como é que é. A gente viu aqui. Né? É a esquerda, o PSOL em geral tem essa política. Né? É uma esquerda que acompanha a política do imperialismo norte-americano. E isso daí é uma espécie de senha que você coloca lá para ser aceito pelos setores pró-imperialistas. Né? Se você aparecer falando que você é a favor se você é contra tudo que está acontecendo de ataques à Venezuela, que você defende o governo da Venezuela contra o imperialismo, defende o governo de Cuba contra o imperialismo, você vai ser muito mal visto pelo imperialismo. Quer dizer, é uma candidatura que conseguiu em pouquíssimo tempo, né, por causa de uma prefeitura passada da aparência de esquerda para ser uma candidatura muito direitista. Né? É uma candidatura mais direitista do que a do Lula em 2002, quando ele teve que fazer vários acordos para assumir a presidência da República. Para o PT chegar nesse ponto aí do Boulos, foi necessário um período aí de 20 anos aproximadamente, e muitas lutas internas para que a direção do PT conseguisse impor uma coisa parecida com essa. O Boulos, na segunda eleição dele, já chegou nesse ponto aí. Então, nós vemos que todo o negócio de que a eleição municipal é a luta contra o fascismo e o bolsonarismo,
inclusive porque isso aí não faz o menor sentido, se revelou, no final das contas, uma farsa total. Serviu para quê? Serviu para amortecer as tendências de luta, né? Se você, ao invés de falar que a Manuela Dávila, o Boulos, fulano, Beltrano, ciclano, etc. e tal, são a luta contra o fascismo, você fala, não, a luta contra o fascismo é apenas o povo na rua, a mobilização popular, nós teríamos ganho muito. Com a eleição, né, tudo que nós vimos foi uma intensa propaganda para adormecer a luta popular contra o fascismo e particularmente contra a burguesia golpista. Não vamos nem falar que uma boa parte da esquerda está apoiando o Paes no Rio de Janeiro, o candidato do DEM. Né? Lembrar que os políticos burgueses do Rio de Janeiro, eles transformaram o estado do Rio de Janeiro num caos, numa loucura total. Né? Quem é que conheça o Rio de Janeiro sabe o que eles fizeram lá. E o Paes, ele tem tudo a ver com essa loucura aí. Aí arrumaram um espantalho, um mal maior, né? Que todo truque para você levar o pessoal pelo cabresto é apresentar um mal maior. Se tiver mal maior, você vota no Hitler. Né? Você coloca lá Lúcifer e Hitler. Bom, Hitler matou 6 milhões de judeus, matou 20 milhões de russos, fez a Terceira Guerra Mundial, fez isso, fez aquele outro. Mas o Lúcifer é o senhor do inferno, dono de todas as maldades. Então, vamos votar no Hitler. É uma coisa totalmente idiota, né? Mas eu tenho confiança de que essa eleição municipal, nessa situação política de crise, de golpe, etc. e tal, serviu para que amplos setores abrissem os olhos de que tudo isso é uma farsa.